O salto. O salto. O salto é uma saída para fora da presença estabelecida do ente, do universo das entidades, em que a gente só consegue pensar no ser como uma entidade, talvez suprema, talvez vazia, talvez sem determinação, mas ainda assim uma entidade, talvez uma entidade anômala, talvez uma entidade inaudita, talvez uma entidade indefinida, mas uma entidade. Por causa precisamente das leis da maquinação, como a gente viu, precisamente porque quanto mais maquinação de entes e entes e entes explicam outros entes e outros entes, mais os entes se tornam transparentes e nós perdemos o ser. Mas o ser expressa esse abandono que só pode ser experimentado como ocultamento de fato quando você traz à baila, traz à tona a história do ser, e é o salto que faz isso. Sprung. E o salto faz isso por meio de uma passagem que vai do primeiro começo ao segundo começo. Ou seja, Heidegger diz acerca do salto que ele é aquilo que diz respeito a um surgimento. E aqui o surgimento é o surgimento de um estado de experiência do ser que se apresenta e não que está presente numa presença subjacente, mas também o surgimento no sentido da Ereignis, do acontecimento. E o acontecimento é muito importante, porque o acontecimento é um mero surgimento. Então a experiência do segundo começo, que é uma experiência de precariedade, que é uma experiência de abandono, portanto, dessa previsibilidade maquinante em favor da simples aceitação dos surgimentos. Então a Ereignis, ela é muito crucial nessa história, é o tema mesmo do livro todo, central, ou seja, a Ereignis, ou seja, o acontecimento apropriativo, o acontecimento que não é uma consequência de um próprio já estabelecido. Se vocês quiserem, de uma toca que já está construída. Ela é justamente a apropriação daquilo que não tinha uma apropriação que vem de fora, que vem como uma espécie de excedência, uma apropriação daquilo que não continha ela. A Ereignis, ela é justamente essa novidade que só pode ser vista quando você sai da tonalidade do estado condutor da maquinação, que é o estado condutor de transformar o mundo no mundo maquinado. Quando você dá esse salto na direção
de se aprontar para entender as coisas não de uma maneira maquinada, você começa a sentir a ressonância, a sugestão de um acontecimento do ser, de um surgimento, que não é o surgimento do previsível, do entificado, do estabelecido. Então, a história da metafísica culminaria numa impossibilidade de continuação. Essa impossibilidade de continuação se dá quando, ela alcança um impasse. Um impasse que é o momento exatamente em que fica claro que, na verdade, todo o ofício do conhecimento do mundo, desde que pela primeira vez se descortinou que o mundo tem uma dinâmica, vamos dizer, uma physis, um processo subjacente. Todo esse processo de conhecimento do processo subjacente se mostrou como simplesmente um processo de controle de todas as coisas. O que a gente vai fazer? A gente vai seguir transformando as coisas todas em nós mesmos em coisas controláveis, ou a gente vai dar um salto? O salto não é seguro, o salto não é uma necessidade, o salto pode ser um acidente, mas é o salto que é possível, é o salto que é o ofício do pensamento. Então Heidegger concentra no salto, concentra no segundo começo, não porque o segundo começo é inevitável, nem porque o segundo começo é alguma coisa que ele pode fazer, o que ele pode promover, o que ele pode anunciar, o que ele pode convencer as pessoas a fazerem, militar por ela. Não, o segundo começo não é isso. O segundo começo é alguma coisa que pode acontecer só na prontidão. Então o acontecimento não é alguma coisa que nós provocamos, nem alguma coisa que vai acontecer necessariamente. Porque se for alguma coisa que vai acontecer necessariamente, já está na toca, já está na substância de alguma coisa, já é um ente. E se é alguma coisa que nós promovemos, também já é alguma coisa que já está no ente, né? Se nós promovemos, já é alguma coisa que nós conseguimos maquinar. Então, o acontecimento está fora da maquinação. O acontecimento é o surpreendente de uma imagem de um raio, por exemplo, no céu, que não é pensado como uma maquinação. No instante em que esse raio não é pensado como maquinação, não é pensado dentro da maquinação, no instante breve em que esse raio simplesmente nos surpreende antes da gente encaixar ele na estrutura ôntica das explicações de uma coisa por outra, em que tudo fica acoplado em entes, em todos os entes. Nesse momento do acontecimento, a gente poderia pensar, eu gosto de pensar no acontecimento antes como o surgimento de um encontro, mas isso é uma outra história, o encontro com, por exemplo, esse raio, mas esse raio aparece então como um acontecimento. Né? Quando esse acontecimento, quando por um instante você entende esse acontecimento como um acontecimento, você, em certo sentido, entende que ali está em você alguma coisa que desafia alguma coisa se presentifica que desafia qualquer maquinação, inclusive a maquinação a mais poderosa. Né? Ainda que você depois, logo em seguida, diga, enfim, o raio, e aí o raio serve para isso, e faz isso, e você transforma a physis dele num mecanismo, numa maquinação, e se apronta para vivenciar a chuva. Porque, enfim, tudo uma coisa, como a gente viu, está conectada à outra. Mas por esse instante em que você contempla o surgimento de alguma coisa, você entende que existe em cada coisa uma espécie de potencial de desobediência, se você quiser, uma potencial de sublevação, um potencial de escape.
né, um excedente do ôntico, alguma coisa que não está justamente na maquinação, ainda que a maquinação capture logo em seguida. Então a gente se acostuma a perder esse espanto, espanto, recusa, recato, são as tonalidades condutoras do novo começo, como a gente viu lá acho que desde do primeiro capítulo. Então esse espanto que logo em geral se perde, ou nem sequer é sentido, essa espécie de pré-momento do ôntico, o momento do encontro, eu gosto de dizer, mas o momento do acontecimento, e que o acontecimento não está regimentado por uma explicação de entes e mais entes. Esse momento é o momento em que a gente recebe que a gente percebe o surgimento, que a gente recebe essa ressonância do ser. A gente vê que ele se mostra de um jeito e depois se mostra de outro. É como se a gente tivesse já uma espécie de intuição histórica, alguma coisa se passa em nós que mostra que há um outro começo inserido dentro da maneira como a gente pensa, inserido mesmo dentro da maneira como a Physis fundou um jeito da gente entender cada um desses surgimentos, não como alguma coisa desafiadora e sublevada, mas sempre como alguma coisa comportada e governada, não como alguma coisa abismal, mas como uma coisa fundada. E Heidegger vai dizer na 123, ele vai dizer das Sein ist die Erzitterung des Gotterns. Isso é uma invenção de uma palavra, né? Gotterns. E isso é também alguma coisa que aponta para o caráter prévio, anterior do ser em relação a todos as potências ou exercícios da potência. Então, das Sein ist die Erzitterung des Gotten, quer dizer, o ser é o estremecimento do deusar. Não é dos deuses, mas é da atividade do Deus. A atividade do Deus é deusar, o Deus deusa. E se o Deus deusa, aí o estremecimento disso é essa potencial resistência que é o ser, né? essa antecipação, né? Essa capacidade do ser de escapar dessa arregimentação de entes. Então, aqui não se trata de dizer a metafísica ela se demole, mas é dizer que dentro do pensamento metafísico há um outro começo. Então, nesse sentido, o segundo começo é alguma coisa que se insinua, se sugere de dentro da própria metafísica. Mas esse segundo começo não é um surgimento que é controlado por um ente ou por um Deus, ele não é deusado, ou seja, ninguém nem Deus, né, é capaz de estabelecer o segundo começo. Ou seja, não adianta eu querer, não adianta eu ficar esperando, porque não cabe a Deus fazê-lo, não cabe a coisa alguma. A história do ser é uma genuína história.
quando Heidegger diz o ser não é, o ser se desdobra, ele não está dizendo que ele se desdobra como um ente se desdobra, revelando suas várias facetas, como uma matriótica, ou então como um origami que vai mostrando suas várias coisas. É que cada desdobramento é genuinamente novo nessa história do ser. Não novo no sentido da surpresa dos entes de um ente novo, mas novo no sentido de que ele é transversal a toda a estrutura de substâncias, de presenças constantes que a gente postula desde Aristóteles, ou seja, a tal da toca, né? A presença constante por trás da physis, né? do processo. O processo é entendido em termos de substância, ou seja, é entendido em termos de presença constante. Então, o ser é esse estremecimento. Então, é desse estremecimento, e esse ser é o ser, como é que se diz? É o ser do segundo começo, né? O ser que se revela, que é mais abismal e mais inicial do que o ser do primeiro começo, o ser da physis, é o ser da Ereignis. Ele é, portanto, esse estremecimento. Então, essa palavra que a gente estava procurando, sublevação, eu falei, potencial resistência, talvez seria melhor pronunciada assim, Erzitterung, estremecimento. O estremecimento que é o caso. Então, aqui, quando você dá o salto e você contempla e é para poucos, e em poucos momentos, você contempla o acontecimento enquanto acontecimento, você está, digamos, nessa preparação que te permite, por um instante, ver toda a história do ser. Não ver toda a história do ser, mas ver, digamos assim, ver que há a história do ser na jogada. O ser não é essa coisa inerte, ou seja, se vocês quiserem, não é que as coisas estão aí inertes, elas formam uma estrutura pronta que a gente vai eventualmente desvendar completamente, como parece ser o projeto dominante da humanidade central, da humanidade que tem as rédeas, mas justamente o ser, ele de alguma maneira se comunica conosco e supostamente com outras coisas, também que Heidegger dá um privilégio ao Dasein, que é o ser aí, que é nós mesmos, esse privilégio que vem lá do tempo do ser e tempo, que ele em alguns momentos critica aqui, dizendo que o ser e tempo ele é um começo de uma saída, mas ele ainda coloca as coisas de maneira existencial, quase como se fosse uma espécie de mudança cultural, e não se trata de uma mudança cultural. Se trata de um protagonismo que não é um protagonismo nosso, não é o protagonismo de um ente que é protagonista, mas é o protagonismo de uma história espectral, né? Uma história que está fora do âmbito dos que insistem em pensar simplesmente nos entes, né? Então é esse ser da Ereignis, esse ser que está presente na metafísica de uma forma subliminar, como um estremecimento da atividade da metafísica de deusar, porque também a metafísica é deusa, né? Porque na verdade a transformação de Deus e o mundo num dispositivo teológico, do qual fazem parte a igreja, digamos, a confissão, a comunhão, o culto, ou
um dispositivo do qual façam parte os controles do clima, os controles dos nanorobôs do nosso próprio corpo. Essa atividade é uma atividade de deusar, né? Ou seja, se a morte de Deus é um golpe de Estado sobre o comando do mundo, então é como se esse comando, esse golpe de Estado fosse uma atividade de deusamento, né? Não de endeusamento, mas de deusamento, aquilo que os deuses fazem. Então é isso que é estremecido pela Eraignis, né? A Eraignis estremece precisamente essa atividade de cotidiana definidora dos deuses, né? Então a Eraignis, portanto, é justamente aquilo que escapa, né, como a gente estava dizendo, aquilo que subleva, né, aquilo que surge, né? Agora então é de dentro da metafísica que surge, porque em certo sentido, apesar de que não é alguma coisa, segundo o começo, não é alguma coisa que está inscrita na toca, que está dentro da toca de coisa alguma, de ente algum, está inscrito no ôntico, está inscrito em algum ente, ainda assim, o segundo começo é alguma coisa que tem um caráter de subjacente à metafísica, subjacente ao primeiro começo, subjacente no sentido de que é como se fosse uma espécie de pulga atrás da orelha, de corpo escondido ali que não foi, de sujeira embaixo do tapete, né? E é por isso que quando ele comenta os graus do ser, ele diz assim, também sequer há graus do ente, porque a ideia de que como é que uma coisa se cobre por meio de outras coisas, como é que um ente se cobre por meio de outros entes, isso é uma coisa que escapa à maquinação. Aquilo que se revela e se cobre não tem uma estrutura. Ou seja, às vezes um vírus pode se esconder dentro de um morcego, mas às vezes justamente um vírus ele pode justamente se esconder atrás de uma possibilidade de experimentação de experimentos, uma possibilidade dentro de experimentos com alguns organismos e dentro de um laboratório. Ou seja, ele pode estar no laboratório, ele pode se esconder no laboratório, ele pode surgir de um laboratório, ele pode surgir de um morcego. Então é claro que você pode decidir eventualmente qual delas você vai dar crédito, né? Mas é claro que uma coisa pode tanto quanto a outra. O escondimento, o velamento, o ocultamento do ente, ele também é imprevisível. Então esse elemento do ocultamento, ele revela alguma coisa que está podre na metafísica. Agora, esse está podre não é um está podre no sentido de que, então você tem esse ente aí e esse ente esconde um outro ente. Não, o podre não é uma outra entidade, uma propriedade das entidades da metafísica. O podre é alguma coisa que coloca em xeque a própria entificação do mundo, que gera a maquinação e que gera, no limite, a transformação do mundo num dispositivo de entes. Então, o salto é abrir mão até da sua própria sobrevivência para entrar num pensamento que não é um pensamento dos entes,
é um pensamento do acontecimento. E esse pensamento do acontecimento ele é inseguro, né? Como a gente já viu, o salto, portanto, envolve esse elemento do salto no escuro, né? E o salto no escuro envolve não uma ambição, não é uma vontade de heroísmo, mas é um recato. Né? Não dá para você ir para além disso de onde você está, né? Não dá para você pensar que isso vai ser um gesto de conquista. Isso é um gesto de recato, né? É um gesto de perda da segurança. Agora, o que vai fazer com que a gente perca essa vontade de segurança que no limite isso, né? Assim, a vontade de não estar sob pressão, né? E que você não sente esse estar sem pressão como ela mesma uma pressão sobre você. O que vai fazer com que você dê esse passo? Ninguém sabe, ente algum, nem Deus, né? Entende? Ou seja, isso é o que está para além, ou seja, pode ser que nunca aconteça, pode ser que simplesmente a gente siga nesse metafísico oceano na direção de destruir as nossas condições de sobrevivência e destruir uma boa parte dos entes com isso e a trama do ser seja outra, né? A gente pode dizer, a trama do ser envolva talvez morcegos, talvez baratas, a gente pode dizer, né? A trama do ser talvez envolva alguma coisa que não é o nosso pensamento, talvez seja um pensamento que seja oblíquo ou transversal aos a nossa maneira a nossa capacidade de pensar, até porque oblíquo e transversal é justamente um segundo começo desde o ponto de vista de uma metafísica, né? Então, mas pode ser que haja um segundo começo. Então é esse segundo começo que merece ser pensado. E pensar significa estar na prontidão, e ele não pode ser outra coisa a não ser esse fim do alto da busca da sua própria segurança, né? da busca do seu lugar como ente, né? Essa espécie de entrega. O que vai fazer com que essa entrega aconteça, se alguma vez ela acontecer? Bom, a gente não sabe, mas é dessa entrega, dessa possibilidade da entrega, que a metafísica, em certo sentido, fala sem nunca falar. É o não dito no dito da metafísica. Ao estabelecer todos os sistemas dos entes, há alguma coisa que fica lá sempre não dita, que é justamente esse caráter indomável, esse estremecimento da presença. As coisas não estão confinadas às suas tocas, elas estremecem o deusar. Né? Então elas são estremecedoras. Esse caráter estremecedor da presença, do apresentar-se mais bem, né? Melhor, né? Esse caráter estremecedor que está lá na metafísica, está lá em todos os sistemas de entes da história da metafísica, mas ele fica lá sem estar lá, né? Ele fica lá na surdina, na espreita de soslaio, ele fica lá pairando sem ser visto, né? Sem tomar sem se tornar alguma coisa visível, mostrada, etc. Então é uma espécie de subtonalidade que está lá na história da metafísica, né? Essa subtonalidade do assombro, o assombro que esconde o espanto, né? Esse estremecimento de que as coisas, digamos assim, a presença, a apresentação de alguma coisa, que alguma coisa se apresente, alguma coisa que faça surgir, mas não é meu, né? Ou seja, eu posso fazer chover, né? Entende? Botando máquinas, ou botando deuses, máquinas para deusar, deuses para maquinar, pronto. Mas tem alguma coisa que escapa,
né? Tem alguma coisa que precisamente estremece essa deusação toda. É desse estremecimento que sai Ereignis, que em certo sentido é sempre pensada sem ser pensada na história da metafísica. E esse pensado sem ser pensado é justamente aquilo que é transversal a uma maneira de entender as coisas em termos de entes, e esses entes, eles são, o Heidegger insiste, são entendidos em termos, desde Aristóteles, em termos de uma existência, que é alguma coisa que existe, e alguma coisa que confere a essa existência uma natureza. Né? Ele usa vários termos aqui, né? Que é, was sein e das Sein e was Sein, mas ele diz também ti estin e o ti estin, né? Ou existência, ou essência e existência, né? Ou seja, a gente se compõe, ou seja, a existência de alguma coisa é como um animal e a sua essência é a sua toca, no sentido das capacidades que esse animal vai ter. Né? Então, a alma, o corpo vão ter, são entes que vão ter existências, né? E essas existências, elas têm em si mesma a essência ela é inscrita nessa existência entificada dessa maneira. Então a articulação dos entes, ela conduz a uma maquinação, como a gente tanto viu já, e essa condução vai na direção de um controle que está para além do estremecimento. Então, quando, por exemplo, Platão quer estabelecer, né, que eu possa passar a inteligibilidade diretamente a alguém, semear num campo fértil, ao invés de soltar sementes ao léu, né? Quando ele quer estabelecer isso, ele quer, em certo sentido, tirar, e esse é um ponto importante, tirar esse elemento estremecedor. É como se a inteligibilidade que ele quer capturar dos entes, arrancar dos entes, tivesse que ser muito bem cuidada, porque senão, na própria inteligibilidade, pode haver uma má leitura, uma equivocação, e se houver uma má leitura, uma equivocação, vai haver um estremecimento. Se alguém que não está pronto ler um texto, pode estremecer, porque pode entender errado. Então é esse estremecimento que também tenta ser exorcizado de alguma maneira, porque, veja, a gente capta a inteligibilidade, capta todo o controle, está tudo aqui no painel de controle nosso, da maquinação, mas como é que a gente garante que alguém vai entender esse negócio direito? Quando a gente explicar como é que funciona esses botões todos, essa explicação pode ser mal entendida. Tem um estremecimento aí na história. O estremecimento pode quase ser entendido como um ruído, né? Talvez o ser seja o ruído do deusar. O deusar, Deus é Deus, é Deus, é Deus, manda, comanda, organiza, maquina, estrutura mais, tem um ruído, tem um barulho, tem um noise. É esse noise que é justamente aquilo que você tenta evitar quando você diz assim: mas eu vou falar da inteligibilidade das coisas para quem possa entender, e vou garantir que aquilo vai ser lembrado
da maneira certa, ordenado, com ente encadeado, mas quando eu coloco isso, coloco a inteligibilidade de alguma coisa num texto, pensando no Fedro, né? Eu já não sei o que vai acontecer. É como se o comando sai de mim, porque afinal de contas aquilo pode ser esquecido, né? E depois eu posso não saber mais nem como é que se interpreta aquele texto, né? Então eu arquivo, mas eu arquivo sem saber que eu arquivo sem saber que sem saber o que vai acontecer com aquele arquivo. O estremecimento pode bater naquele arquivo, pode bater naquela inteligibilidade capturada, e aí pode fazer com que justamente eu já não possa mais controlar aquilo, porque afinal de contas o ruído tomou conta. A inteligibilidade, portanto, tem essa sina, né? Depois que você deusa, você produz o quê? Você produz um discurso, você produz um texto. O que vai acontecer com essas coisas? Será que elas vão permanecer entendidas do jeito que estão entendidas? Então, aí também você tem um estremecimento, porque em certo sentido, mesmo no arquivo do mundo, que é o deusamento, mesmo no arquivo do mundo, que é cada ente na sua toca fazendo suas coisas, tendo suas capacidades, suas potencialidades, suas possibilidades, também isso pode esbarrar em estremecimento, também isso pode esbarrar em ruído. Então também isso pode ser uma resistência à atividade dos deuses. Todo arquivo, toda manutenção, toda estabilidade está à mercê de um estremecimento.